Demissões por motivos de utilização de IA. Isso é verdade mesmo ou é só exagero? Vamos discutir um pouco no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Felipe e aqui é o canal Quero Crescer. O objetivo desse canal é discutir sobre tecnologia, sobre carreira corporativa, dados, data science de uma forma geral. E nesse vídeo eu queria discutir um pouco com vocês sobre sobre o tão falado motivo das demissões hoje nas empresas no Brasil e no mundo, que é a questão de demitir por conta de ganhos de produtividade com IA. Afinal, esse cenário é um cenário real ou não? Então, baseado no que eu andei lendo, no que eu andei discutindo, no que eu andei conversando com grandes profissionais da área, eu tenho uma visão um pouco cética e que eu queria trazer aqui para vocês. E o primeiro motivo é o seguinte, vamos contextualizar um pouco as coisas, né? O que é que está acontecendo? Então, no jornal é muito comum, eu já vi várias empresas demitindo e alegando, olha, demitimos, foi o caso recente da Stone, no caso público, demitimos vários profissionais aqui por conta de ganhos de produtividade de inteligência artificial. Existe o caso de uma empresa também que é conhecida por ter resultados robustos por conta com ganhos realmente muito grandes, que utiliza um corpo técnico muito restrito, mas que possui um grande lucro e é muito focada em IA, que é a CloudWalk, então é uma empresa também do setor de adquirência, assim como a Stone, mas que ela, ao contrário da Stone, ela tem uma escala de profissionais, um corpo de profissionais muito mais restrito, porque ela desde o início focava realmente na utilização de IA, ela se diz uma empresa, inclusive, agente focada sobretudo em AGI, então realmente é uma empresa que tem resultados robustos e que a IA está no centro de todos os processos. Então, pessoal, eu queria discutir um pouco com vocês antes esse cenário, esse contexto, tá? Porque o que é que acontece? Primeiramente, eu quero desmistificar o seguinte. A IA, ela permite, sobretudo a GAI, tá? Eu posso fazer um outro vídeo comentando um pouco sobre hoje em dia os termos até estão se tornando confusos com relação às pessoas estão tratando IA associando diretamente com a JAI, mas a JAI é apenas uma ponta, é a ponta hoje em dia comercial mais falada. Mas na verdade o que a gente está falando é de uma parte específica da IA, um campo específico da IA, que é a JAI, que é a IA generativa. Então muito se fala hoje sobre ganhos de produtividade utilizando JAI, é daí que vem o ChatGPT, é o Cloud Code e Gemini, entre outras. Porém, pessoal, a gente tem que enxergar o seguinte: o profissional que utiliza essas ferramentas, ele é um profissional que ele já sai na frente. Eu já trouxe esse tema aqui no canal. Você utilizar, saber como fazer o ganho de produtividade, saber como se desenvolver utilizando o GenAI, vai lhe colocar alguns passos à frente daquele profissional que não usa. Porém, muito do que se alega, e aí eu já entro um pouco no que está acontecendo, muito do que se alega nas empresas, no meio corporativo hoje em dia, é que esse ganho de produtividade é tão intenso que faz sentido demitir alguns funcionários, uma boa parte das equipes, para poder substituir essas pessoas por IA. E pessoal, eu já queria problematizar esse aspecto. Se pensa da seguinte forma, vou colocar um tipo de raciocínio. Imagina que você tem um time altamente produtivo, um time ali que está até entregando um resultado ok. E esse time ele passa a ter acesso a ferramentas de IA, um Gemini, um Cloud Code. Imagina um time de desenvolvedores que começa a programar com Cloud Code e começa a programar de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Faz sentido o gestor desse time, o board dessa empresa, olhar para esse time que está mais produtivo e pensar em cortar esse time, parte desse time? Ou faz mais sentido você manter esse time, continuar com esse time performando com mais produtividade, entregando mais e com isso ganhar novas esferas, novos escopos de trabalho, pessoal? Claro que não faz sentido demitir esse time. Então, aqui já entrando um pouco nas especulações e um pouco de resultados de pesquisas como o da Gartner divulgou recentemente, e até vale a menção, eu realmente tive o start para fazer esse vídeo baseado na newsletter da Product Guru, aqui do Paulo Chiode, aqui a gente interage um pouco lá no LinkedIn, e foi um item da newsletter, aquele lá da Product Guru, que startou o sentido, que startou em mim esse pensamento sobre se demitir por IA realmente faz sentido ou não. Então,
realmente não faz sentido, pessoal, essas demissões acontecerem pelo motivo da IA. Então, qual é o grande ponto? E aí eu vou trazer outra referência técnica também muito boa, que eu também recomendo que vocês acompanhem, que é o Mano Deivin. Ele é um canal focado em tech, desenvolvimento, IA de uma forma geral. E o Mano Deivin, uma discussão que estava acontecendo nos comentários dos vídeos dele recentemente, foi o seguinte: o quão realmente as empresas elas realmente estão colocando na conta da IA demissões que já estavam realmente sendo planejadas para acontecer. Então, na prática, o que acontece? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo para o board, para algum tipo de resultado com os investidores, alegar a utilização de IA como razão para ganho de produtividade e então com isso ter uma redução de custo operacional, ou realmente faz sentido realmente ter algum tipo de revisão de estratégia, alegar algum tipo de crise econômica, alguma dificuldade na hora de fazer o planejamento financeiro e aí por conta disso precisou ter esse corte e não necessariamente por conta da IA. O que é que sai melhor no jornal? Falar que ganhou produtividade com IA ou falar realmente que teve um erro de planejamento e o crescimento que era esperado não vai acontecer. Então, claro que é muito mais interessante colocar na conta da IA, porque além de tudo é o buzzword, é a GenAI, a aplicação que está bombando hoje no momento. Então é muito melhor falar que sua empresa está na vanguarda e que você está tendo uma economia operacional que falar que você teve algum tipo de problema de planejamento, algum problema com relação à crise, alguma despesa financeira que explodiu, que é realmente alegar que teve essa, esse ganho de produtividade com IA, pessoal. Então aqui eu já coloco já a minha opinião com relação a isso, tá? Mas não vamos negar que realmente esse é um cenário que, a depender do motivo, a dispor do motivo, realmente é algo que vem acontecendo. Não vou dizer que especificamente por conta da IA, mas o que, que eu vou falar para vocês é onde a IA realmente impacta em processos, impacta realmente na produtividade das empresas, tá? E aqui a gente entra em uma segunda parte desse vídeo, que é o seguinte: uma vez que a gente tirou esse cenário que as empresas estão tir, ti- de- reduzindo suas equipes que ganharam produtividade por conta da IA, que eu acho um pouco impraticável, a gente tem que pensar o seguinte: as profissões elas tiveram algum tipo de alteração forte por conta da implementação de GenAI, e esse é um fato, tá? Não é algo que eu vou realmente alegar que não existe. E a minha profissão, vocês sabem que eu sou líder em ciência de dados em uma grande empresa aqui do Brasil, e um dos ganhos de produtividade permitidos, sobretudo pela GenAI, foi com relação à codificação. Então eu digo para vocês que o tempo que eu passava realmente colocando a mão no código caiu no mínimo pela metade, tá? Então hoje, por exemplo, enquanto todo mundo que é raiz aqui, programador raiz, estava acostumado a quando dava algum bug, alguma situação que ele não conseguia resolver ali no interpretador, no compilador, ele corria ali para o Stack Overflow para tentar pegar alguma resposta genérica e adaptar para a sua solução. Agora a gente simplesmente consegue falar para o Cloud Code, consegue colocar para o Gemini, para o Codex ali do chat GPT e falar: olha, analisa esse código e me diz, corrige qual é o erro. E ele vai lá, analisa o próprio código e faz as correções necessárias. Pessoal, é algo muito interessante. Então, a dinâmica de trabalho, sobretudo de quem trabalha com programação, com dados de uma forma geral, mudou bastante. O ganho de produtividade é muito maior. Porém, isso é um motivo de preocupação com relação a demissões? Não, esse é um motivo para que a gente incentive a poder termos novos resultados, a ter um novo patamar de resultado, a ter uma utilização ainda maior e talvez até uma abertura maior do leque de atividades e não necessariamente da redução de pessoal. A ótica, inclusive a ótica da empresa que eu trabalho hoje, é justamente essa ótica. Não é, a IA não está aqui para demitir pessoas. A IA está aqui para auxiliar as pessoas a produzirem mais. Então a gente consegue hoje pensar em chegar mais longe e não apenas em olhar uma linha do balanço e olhar que teve uma redução de custo operacional. A ideia, na verdade, é que aumente a linha de custo operacional com a utilização de ferramentas de AI e mantendo esse custo operacional de folha de pessoal, a gente consiga ter ainda mais produtividade, mais eficiência, mais qualidade nas nossas entregas. Além de que, um outro aspecto que muitas vezes é colocado em segundo plano, mas que é essencial, é a revisão
dos códigos, a revisão dos entregáveis, dos PRs, para quem for do ambiente de programação, assim, commits, realizados por IA. Então, na prática, se a gente não pensa em como colocar, como o código, como a produção gerada pela GAI, elas vão ser revisadas, a gente vai acabar apenas mudando o gargalo de lugar. Então imagina que hoje nós temos um backlog de atividades que eles estão engargaladas, muitas vezes por conta de pessoal, pessoas qualificadas, ou mesmo de realmente de conhecimento, débitos técnicos assim, em determinadas equipes. Imagina, e a GAI vem e supre esse gargalo. Porém, é necessário, sem dúvida nenhuma, a avaliação em um outro momento de todo o trabalho que foi gerado por essa GAI. Então, na prática, o que acontece em um primeiro momento? Você acaba mudando o gargalo de lugar. E mudar o gargalo de lugar precisa vir acompanhado de conhecimento técnico e maturidade, senioridade do time que já está realmente colocando essas IAs para funcionar. Então, na prática, pessoal, muitas vezes o que acontece é exatamente isso. O que faz realmente sentido no mercado não é demitir pessoas por conta de IA, e sim realocar o conhecimento dessas pessoas para que elas consigam ganhar produtividade, se desenvolver e desenvolver as empresas e os negócios ainda mais. Até porque a gente sabe muito bem, quem trabalha em programação, quem trabalha na área de dados, sabe muito bem que o maior desafio não é a parte operacional, não é eu simplesmente pegar no código e ali desenvolver, e sim o conhecimento de negócio, o conhecimento de estratégia para fazer com que esses códigos, com esse desenvolvimento, realmente resultem em resultados para as empresas, em resultados para as nossas operações. Então, realmente não faz sentido de forma alguma, para ao meu ver, essas demissões, assim, as supostas demissões motivadas por IA. Isso, pessoal, espero ter trazido um pouco de luz para vocês. Eu vou deixar as referências aqui do Paulo Chiodi, lá da Properties Guru, e do Mano Devin, do canal deles. Acompanhem eles, siga eles, o canal deles é muito bom, claro. Inclusive o canal deles, tanto de um quanto do outro, são newsletters e canais muito maiores que os meus, mas são boas fontes de referência. Caso vocês ainda não conheçam, recomendo seguir, recomendo acompanhar com toda certeza. Um abraço e até mais. E se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, discute aí, diz aí o que achou. Tô começando esse canal, ainda tá um canal ainda muito incipiente, tô começando aqui, mas agradeço se você puder estar aqui acompanhando o trabalho, dando seus feedbacks. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.